estudante do 9º ano, seja bem-vindo à nossa primeira aula de matemática. Eu sou a professora Sueli e eu estou aqui para a gente caminhar juntos nessa jornada. Vamos lá? Bom, você vai precisar para nossa aula do caderno, para você anotar a matéria, algumas folhas se você não tiver o caderno para anotações, caneta, lápis, borracha e a sua régua. É muito importante você ter uma régua também. Bom, eu preciso agora que você anote no seu caderno a data de hoje e a informação relativa à nossa aula. Então, aula 1, números reais, potenciação. Então, eu vou dar um tempinho para você pegar o seu material, anotar no seu caderno, tá bom? Bom, agora que você já pegou o seu caderno, já fez os registros, vamos então iniciar a nossa primeira problematização. Então, acompanhem comigo aqui a leitura. Uma folha retangular de papel é dobrada ao meio 6 vezes. Após as dobras, em quantos retângulos a folha ficará dividida? Então, você tem que pensar aí, que estratégia você pode utilizar para resolver essa situação-problema. Vou te dar uma dica. Pega uma folha lá do caderno, pega um papel velho, um rascunho e faça essas dobras. Enquanto você vai fazendo as dobras e tentando descobrir, eu vou dar um tempinho para isso, tá bom? E aí, conseguiu? Fez as dobras? Então a gente vai conferir agora algumas possibilidades de resolução dessa situação-problema. Então, vejam só, eu fiz uma tabela, um quadro, e eu anotei aqui no cantinho, na primeira coluna, a quantidade de dobras e eu vou começar a preencher com vocês quantos retângulos a gente tem na folha conforme a gente foi dobrando. Eu falei que você podia usar uma folha do caderno, né? Eu fiz aqui as dobras com uma folha de caderno, só que vai ficar ruim para vocês enxergarem aí de casa. Então, eu fiz um papel com outra cor para facilitar a visualização para você, tá? A primeira folha, vejam, eu peguei a minha folha, ela é retangular e eu não fiz dobra nenhuma. Então, ali na primeira linha do meu quadro, onde está escrito 0 dobras, eu tenho quantos retângulos? 1, porque eu não dobrei nada. Então, eu tenho 1 retângulo. Quando a gente fez a primeira dobra da folha, quando nós dobramos a folha ao meio, que é o que o enunciado diz para nós, a gente ficou com 2 retângulos.
Depois, a gente tinha a dobra ao meio e dobramos ao meio mais uma vez. Quantos retângulos nós ficamos, então? Com 4 retângulos. Olha lá no nosso quadro, 4 retângulos. Depois, na terceira dobra, vejam, uma dobra, 2, 3 dobras. Na terceira dobra, quantos retângulos será que ficaram? Vamos ver? Olha só. 1, 2, 3, 4 vezes 2. Então, nós temos 8 retângulos. E na quarta dobra, quantos retângulos será que ficaram? Vamos ver? Era uma dobra, 2, 3 dobras, 4 dobras. Quantos retângulos será que ficaram? Vamos ver, vamos conferir. Olha só. 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós ficamos com 16 retângulos. E na próxima dobra? Na quinta dobra do papel. Vejam que vai ficando cada vez mais difícil para dobrar esse papel, porque conforme a espessura que ele tem, ele vai ficando muito grosso, então vai ficando mais complicado para dobrar. Então, por isso que fica um pouquinho mais difícil, mas daí você aperta um pouquinho lá, dobra para o outro lado para ver se você consegue marcar bem. E vamos conferir, então, quantos retângulos a gente tem na quinta dobra. Olha só, é bastante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4. 8 vezes 4. Quanto será que é 8 vezes 4? Vou dar uma dica. São 32 retângulos. E a última dobra de papel que a gente precisava fazer, segundo o enunciado, era a sexta dobra. Vejam que a sexta dobra deve ter ficado bem difícil para você fazer aí, né? Aqui para mim ficou bem complicado, olha só. Não tô conseguindo mais dobrar, mas eu dei um jeitinho. Se você estiver fazendo com a folha de papel, como ela é mais fininha, talvez você consiga dobrar melhor, tá? Com a folha do seu caderno. Vamos ver então como é que ficou o papel, quantos retângulos ele ficou dividido na sexta dobra. Olha lá. É bastante coisa também, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retângulos vezes 8 retângulos. Então, nós temos 64 retângulos. Vocês perceberam que conforme a gente foi dobrando o papel, as quantidades foram aumentando? Mas será que foi aumentando de 1 em 1, de 2 em 2? Como será que foi esse aumento? Então, primeiro vamos voltar e responder lá o nosso exercício. Então, o nosso exercício, a resposta é: a folha ficará dividida em 64 retângulos. Mas agora vamos fazer outras observações a respeito desse quadro. Então vejam só, a gente tem aqui a quantidade de dobras do papel e a gente tem o total de retângulos após cada dobra. O que será que esses números que eu marquei aqui com a chave têm em comum? Vejam, observem, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bom, esses números são pares, são todos pares. E se eles são pares, eles também estão na tabuada do 2. Lembram lá da tabuada do 2? Pois é, esses números aqui aparecem na tabuada do 2. Mas eles têm mais alguma coisa em comum. O que será que eles têm em comum? Bom, se eles são múltiplos de 2, porque eles estão na tabuada do 2, a gente consegue escrever eles de outra forma. De que maneira a gente consegue escrever eles? Bom, observem esse outro quadro aqui. Eu vou começar a partir do 2 e vocês já vão entender por quê. Então, eu quero escrever agora esses números como multiplicações do fator 2. O que é isso? Multiplicação de fator 2. Bom, quer dizer que cada termozinho lá da multiplicação, que se chama fator, eu quero que tenha pelo menos um número 2. Eu quero que apareça aquele número 2 ali. Então, olha só. A primeira multiplicação que eu consigo fazer, que o resultado é 2, é 2 vezes o 1. Lembra lá que o pontinho significa multiplicação. A gente não usa mais o x na multiplicação aqui no nono ano. Por quê? Porque a gente estuda equações e nas equações também aparece x. Então, para não confundir, a gente usa pontinho. Então, quando é um ponto é multiplicação, quando são 2 pontos é divisão, tá? Bom, o 4 a gente pode escrever como 2 vezes o 2. E como que a gente pode escrever o 8 em forma de multiplicação? 2 vezes o 4. E como a gente pode escrever o 16? 2 vezes o 8. E o 32?
O 32. Prof, mas a tabuada do 2 vai até o 20 só. Não tem problema, os números são infinitos, então a gente consegue ir continuando com essa multiplicação. Então, 2 vezes quanto que dá 32? Bom, a gente pode pensar o inverso também. Se multiplicar por 2 é dobrar, para dividir por 2 eu pego a metade. Então, pensem comigo, metade de 32 é 16. Então, se eu fizer 2 vezes 16, eu volto no 32. E 2 vezes qual valor que dá 64? Bom, se a metade de 64 é 32, então 2 vezes 32 dá o 64. Então, vejam, todos esses números aqui, do total de retângulos, eu escrevi como uma multiplicação em que um dos fatores é o número 2. Muito bem. Mas agora, observem outra situação interessante. O número 4, que está aqui, eu não consegui escrever como 2 vezes o 2? Então, será que eu posso substituir aqui e ao invés de escrever 4, colocar 2 vezes 2? Será que vai dar o 8? Vamos ver. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Então, dá para fazer essa troca sim, sem problemas. Então, vamos usar a mesma ideia e vamos trocar aqui no lugar do 8, vamos escrever esta forma de escrever o 8. Então, nós vamos ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Prof, será que deu certo? Vamos conferir. Se você está em dúvida, confere. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, voltou lá no 16. E a próxima? 16. A gente pode trocar também? Claro que sim. Então, no lugar do 16, eu vou colocar essa multiplicação aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você for desenvolver esse produto, essa multiplicação, você vai voltar lá no 32. E para o 64 também dá certo? Sim, dessa forma. Essa maneira aqui de escrever é o que a gente chama de forma fatorada. A gente fatorou o número. Lembra lá quando a gente escreve um número, coloca um traço e vai dividindo, dividindo, dividindo pelos números primos? Que a gente aprende a fazer isso para calcular MMC? Pois é, foi isso que eu fiz aqui, só que sem armar lá, fazer o traço e continuar dividindo. Eu fui fazendo, observando os resultados do quadro, tá certo? Bom, mas será que existe algum jeito mais simples de escrever essa multiplicação? Porque vejam, lá na outra tela tinha um monte de número 2 que aparecia várias vezes. Será que a gente consegue escrever isso de um jeito mais simples, com menos números, um jeito mais prático? A resposta é sim. Olha lá. Vamos começar a partir daqui. O 2 apareceu 2 vezes. Então, eu vou escrever aqui a base, 2. E o expoentezinho é a quantidade de vezes que o número 2 apareceu. Então, na outra linha, olha só. Se é o 2 que está se repetindo e ele está aparecendo 3 vezes, então eu vou escrever 2 ao cubo, ou 2 à terceira. Então, lembra lá. Quando o expoente é 2, a gente diz que é ao quadrado, porque lembra um quadrado, quando a gente multiplica as medidas lá do quadrado. Por isso que o expoentezinho 2 recebe esse nome, ao quadrado. O expoentezinho 3 recebe o nome ao cubo. Por quê? Porque lembra lá do cubo mágico, que tem 3 dimensões? Então, 3 dimensões, por isso que elevado à terceira potência a gente chama de elevado ao cubo. Olha só o próximo. O 2 está aparecendo aqui 4 vezes. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência. Aí, a partir do 4, a gente não tem um nome especial para falar. Então, a gente fala quarta potência e assim por diante. E na linha da quinta dobra, vejam só. O 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a gente tem 2 elevado à quinta potência. E na última linha, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a gente tem 2 elevado à sexta. Muito bem. Agora, observem o seguinte. Aqui, na coluna número de dobras, o que foi acontecendo com os números? Eles foram aumentando. Vejam só. Aumentando de 1 em 1, de unidade em unidade. Aqui, nesta última coluna,
o que foi acontecendo com o expoente? O que é expoente, professora? A gente já vai falar melhor sobre isso. Mas o que foi acontecendo com esse númerozinho aqui, ó, de uma linha para outra? Foi aumentando também. E foi aumentando de quanto em quanto? De 1 em 1. E observem mais. Se aqui era 2, o expoentezinho também ficou sendo 2. Aqui é 3, o expoente também ficou sendo 3. Aqui a linha é 4, o expoente é 4, na linha 5, expoente 5, na linha 6, expoente 6. E se a gente olhar de baixo para cima, do final para o começo, se a gente voltar, vejam, tá diminuindo de 1 em 1. E aqui no expoente também, olha só, tá diminuindo de 1 em 1. Então, como será que eu vou escrever aqui uma potência que tenha o número 2 na base e com o expoentezinho? Bom, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 elevado a 1. Lembra que os seus professores devem ter falado assim, todo número elevado a 1 é ele mesmo? Pois é, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por quê? Porque o 2 vai aparecer aqui uma vez só. E se o 2 só aparece uma vez, então ele está elevado a 1, tá? Mas cuidado, aqui eu fiz uma multiplicação com o fator 2. Não é o jeito de resolver este expoente, tá? Bastante cuidado. Essa coluninha aqui a gente só estava explorando, fazendo uma investigação. Aqui a gente começou a escrever potências, tá bom? Mas esse jeito de fazer aqui não é a resposta de 2 elevado a 1, tá? Muito cuidado. E seguindo o nosso raciocínio, que os expoentes estão diminuindo, então aqui em cima, na linha 0, onde eu tenho 0 dobras, qual será o expoente? Bom, o expoente será 0. Lembra lá que o seu professor deve ter falado para você que todo número elevado a 0 é igual a 1? Pois é, todo número elevado a 0 é igual a 1, porque eu não vou repetir o número nenhuma vez. Então, por definição, a resposta vai ser 1. Legal, né? Bastante assunto que a gente já viu em algum momento da nossa trajetória escolar que a gente está retomando agora. Bom, então, o que é essa tal dessa potenciação? Então, a potenciação é a quinta operação fundamental que a gente estuda. Na potenciação, a gente tem um número maior aqui embaixo que a gente chama de base. Nós temos um númerozinho aqui em cima, ó, que é o expoente. Bom, a base é o número que vai ser repetido. É a base que vai ser repetida na multiplicação. É ela que será o fator que se repete. O expoente, ele que diz quantas vezes eu tenho que repetir a base. Então, quantas vezes eu tenho que escrever um número da base. A base pode ser qualquer número real. Lembra lá que nós estudamos os números reais? Os números reais são todos os números que a gente já estudou. Então, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Ou seja, os números decimais, os números fracionários, os números positivos, os números negativos, os números que a gente não coloca vírgula, né, que são os naturais, as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, todos esses números são os números reais. Então, qualquer um desses números pode aparecer aqui na base. Bom, como é que a gente faz para resolver uma potenciação? A gente vai escrever a base o tanto de vezes que o expoente indicar. Então, o meu menos 2, eu vou escrever 3 vezes. Olha lá, 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Bom, esses números todos aqui a gente chama de fatores. Os fatores são os números que compõem essa multiplicação, ok? E como que a gente resolve? Então, muito cuidado, porque você não pode fazer a operação assim, menos 2, menos 2, menos 2, porque não é uma adição algébrica, aqui é uma multiplicação. Então, você tem que tomar muito cuidado e lembrar lá das regras de sinais. Lembram disso? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das regras de sinais. Então, olha só, quais eram as regrinhas de sinais mesmo? Bom, a regra de sinais que funciona para multiplicação e para divisão é essa daqui. Então, ó, quando a gente tem mais vezes mais, vai ficar mais. Quando a gente tem mais vezes menos, vai ficar menos. Quando a gente tem menos vezes menos, vai ficar mais. E quando a gente tem menos vezes mais, vai ficar menos. Ou seja, se os dois números têm o mesmo sinal, sinais iguais,
fica mais. Se os números têm sinais diferentes, a resposta fica menos. Mas vejam só, aqui eu fiz de 2 em 2, então a gente vai sempre olhar isso de 2 em 2, tá bom? Então, depois que a gente viu ali a regra de sinal, vamos retomar aqui a nossa potenciação. Então, olha só, menos 2 vezes menos 2. Então, menos e menos a sinais iguais fica mais 4. Guarda lá na cabeça, mais 4. Mais 4 vezes menos 2. Bom, mais e menos são sinais diferentes, vai ficar menos. E 4 vezes 2 vai ficar menos 8. Então, vejam só, não é porque a regra fala assim, sinais iguais mais, que então, são todos negativos, então a resposta é mais. Nada disso. A gente tem que olhar os sinais sempre de 2 em 2. Então, esses dois sinais, o resultado com o terceiro. Se eu tivesse mais um elemento aqui, então eu ia olhar os dois, o resultado do primeiro com esse daqui e o resultado dessa outra multiplicação com o outro fator, tá bom? Muito bem, então esse menos 8 ali é o que a gente chama de potência, que é o resultado da nossa potenciação, tá? Bom, agora é a sua vez. Eu vou dar um tempinho para você copiar ali o exercício e resolver com bastante atenção, tá bom? Muito bem, agora que você já resolveu lá suas operações, vamos conferir? Então, acompanhe aqui comigo a minha correção. Se você precisar, apaga, arruma, deixa bem direitinho lá no seu caderno, tá bom? Então, olha só, o que é o 8 ao quadrado? Bom, a base é 8, o expoente é 2, então eu vou escrever o 8 duas vezes. Então, é 8 vezes 8. E quanto que dá 8 vezes 8? Vai lá na tabuada, se você não lembra, 64. Próxima potência, olha lá, menos 3 elevado ao cubo. Ao cubo eu vou repetir a base 3 vezes. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Parecido com aquele exemplo que eu fiz agora há pouco. Então, como que a gente resolve? Regrinha de sinal aqui no início, então menos 3 vezes menos 3 fica mais 9. Mais 9 vezes menos 3, mais. Com menos é sinal diferente, fica menos, e 9 vezes 3, 27. Então, menos 27. Confira lá no seu caderno. A última, como é que fica então o nosso último exercício? 0,5, que o jeito correto de fazer a leitura é 5 décimos. Então, 5 décimos ao quadrado, a gente vai fazer 5 décimos vezes 5 décimos. Então, essa operação aqui, eu vou refazer aqui no papel, no cantinho, para vocês olharem, porque às vezes vocês se confundem, esquecem um pouquinho como que multiplica decimal. Então, vamos relembrar aqui do ladinho, tá bom? Então, olha só, 0,5 ou 5 décimos vezes 5 décimos. Vejam só, aqui eu coloquei x para multiplicar, porque eu armei a conta, então não tem problema se eu fizer assim, tá bom? Como que a gente multiplica então? Faz a multiplicação normalmente como se não tivesse vírgula. Então, 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes o zero é 0, mais aquele 2 que estava lá, 25.
Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Como a gente tem esse zero aqui na frente, eu vou pular um espacinho e vou começar a multiplicar. Nossa, prof, mas multiplicar por zero? Sim, para não esquecer nenhum algarismo. Então, 0 vezes o 5 é 0, 0 vezes o 0, 0. O que eu faço agora? Somo cada um desses números. 5 mais nada, 5, 2 mais 0, 2, e nada mais nada, nada. Tá, mas professora deu 25, calma lá. Não era 5 décimos, a gente estava fazendo uma multiplicação com números decimais. Então, o que a gente precisa fazer no final da operação? A gente precisa contar quantas casas nós temos depois da vírgula. Para daí a gente consertar aqui onde vai a vírgula. Então, olha só, eu tenho uma casa decimal no primeiro número, uma casa decimal no segundo número, então ao todo eu tenho 2 casas decimais. Então, se eu tenho... Opa, faltou um espaço. 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, eu vou lá do final para o começo e conto 2 casas. 1, 2, coloco a vírgula. Olha lá, 1, 2, coloquei a vírgula. Então, a resposta do nosso exercício é 25 centésimos. Quando eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, quando a gente está falando em número decimal, a gente lê décimo, centésimo, milésimo. Então, como aqui a gente tem 2, a gente lê 25 centésimos, tá bom? Muito bem. Observem lá essa tabela. Então, essa tabela aqui, a gente está mostrando algumas potenciações. Então, olha só, 2 à quinta, eu vou repetir o 2 5 vezes, vai dar 32, que é tudo aquilo que a gente já fez na primeira atividade, quando a gente começou a fazer as dobras dos papéis, tá? Então, ó, eu só organizei num formato diferente. Por quê? Quero que você observe o seguinte. Lembra que eu falei que o expoente estava diminuindo ou aumentando? Então, observe. Aqui o expoente foi diminuindo, 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 diminuindo. Continuei diminuindo. 0, tiro 1, menos 1. Menos 1, tiro 1, menos 2. Menos 2, tiro 1, menos 3. Lembra lá, operações com números inteiros? Quando a gente tem 2 números negativos que a gente está somando. Como assim, professora? Quando a gente faz uma soma algébrica, quando a gente tem 2 números negativos, eles ficam mais negativos ainda. Ué, prof, não entendi. Assim, ó, eu devo R$1 e daí eu tô devendo R$1 para outra pessoa também. Quanto que eu devo para as 2 pessoas? Eu devo 2, porque menos 1 com menos 1 é igual a menos 2, certo? Então, observem lá, o meu expoente está diminuindo. O meu expoente está diminuindo. Os meus números aqui também estão diminuindo, mas eles não estão diminuindo de 1 em 1. Eles estão diminuindo a metade. Como assim? Lembra que a gente estava dobrando o papel? Quando a gente dobrava o papel, a gente dobrava a quantidade. Veja, era 1, multipliquei por 2. 2, multipliquei por 2. 4, multipliquei por 2. 8. Dobrei as quantidades. Se eu volto, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, olha só, eu estou voltando, eu estou dividindo. Vejam, eu estou dividindo os valores. Então, metade de 32, 16, metade de 16, 8, metade de 8, 4 e assim por diante. Muito bem, mas e do 1 para trás? Quando a gente volta? Ué, a gente divide também. Então, 1 dividido por 2 é 1/2, é uma fração, é a metade, que também a gente poderia escrever como 0,5, né? 5 décimos. Bom, e se eu tenho 1/2 aqui? 1/2. Eu vou dividir por 2. Como que fica isso? Bom, vamos olhar aqui no quadro como que vai ficar. Então, olha só. O que é a metade ali, 1/2 dividido por 2? Vejam, eu escrevi assim, em forma de fração, não se assustem, forma de fração, tá? Escrevi assim também, ó, com os 2 pontinhos de divisão para você ver. Então, eu tenho 1/2 dividido por 2. Por que eu coloquei esse traço aqui? Bom, porque quando a gente não tem o denominador, o que é isso, pro? Lembra lá, numerador, denominador. Quando a gente não tem o denominador, é porque na verdade é o número 1. Então, a gente pode completar. Aqui embaixo nunca pode ser 0, nunca.
Não existe divisão por zero, portanto, não pode ser nunca o zero aqui embaixo. Então, se não tem número, você pode colocar o número 1. E como que a gente faz a divisão, aliás, de frações? A gente copia a primeira fração, esse dividido que tá aqui, a gente escreve multiplicação e nós invertemos a segunda fração, ou seja, a gente troca a ordem dos números. O número 1 que estava aqui embaixo vai para cima e o número 2 vai para baixo. E como que a gente multiplica a fração, então? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? Então, qual vai ser o resultado dessa potência aqui? Vai ser 1/4. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente pega a metade de 1/4, vai ficar 1/8, tá? Olhem outra coisa interessante. Quando a gente tinha os expoentes positivos, a gente teve essas respostas aqui. Agora, com os expoentes negativos, o que aconteceu com a potência? O que aconteceu com o resultado? Então, o resultado apareceu uma fração. E olha só, -1 era o nosso expoente, aqui o nosso expoente é 1. A resposta era 2. A resposta quando o expoente ficou negativo, ficou 1/2. Quando o meu expoente era 2, negativo, a minha resposta foi 1/4. E quando o meu expoente era 2, a resposta era 4. Então, o que será que está acontecendo? Já vou explicar melhor sobre isso. E se a gente tivesse outra base no lugar lá que eu fiz com -2? Funcionava? Vamos ver? Então, agora é sua vez. Completa esse quadro aqui, ó, parecido com o que eu fiz lá. Então, você vai fazer o 5 ao cubo, o 5 ao quadrado e vai continuando com as potenciações, tá bom? A gente já volta. Você já começou a resolver, não se apavore se não deu tempo de terminar, que a gente vai resolvendo junto, tá bom? Então, olha só, 5 ao cubo, que é a nossa primeira aqui, o nosso primeiro espacinho. O que é o 5 ao cubo? Vou fazer aqui no cantinho para vocês olharem, ó. 5 ao cubo, eu vou repetir o 5 3 vezes. E vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Não consegue fazer essa conta de cabeça? Arma, não tem problema nenhum, tá bom? O que é o 5 ao quadrado? O 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Lembra lá do outro quadro que a gente estava olhando lá no exemplo? Que eu estava voltando aqui
Quando eu volto na potenciação, na verdade eu tô dividindo, então eu vou pegar a quinta parte do número. Então se eu tivesse feito 125 dividido por 5, eu chegaria no 25. Ou, se para chegar no 5 ao cubo eu passo pelo 5 ao quadrado, então eu já posso olhar por aqui mesmo, tá bom? Bom, 25, então se eu dividir por 5 vai dar o 5. Ou você pode pensar, 5 elevado a 1, eu vou repetir o 5 quantas vezes? Só uma vez, por isso que a resposta é 5. E o que é o 5 elevado a 0? É a mesma coisa que a gente fazer o 5 dividido por 5, ou a gente pode lembrar lá da propriedade. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E o que é o 5 elevado a menos 1? Quando a gente tem um expoente negativo, o que a gente faz então? A gente pode continuar com aquela ideia de dividir por 5, tá? Então, 1 dividido por 5 dá 1/5. E eu já conto pra vocês um outro jeito de resolver isso, que não vai precisar ficar fazendo divisão, tá bom? Como é que fica, então, o 5 elevado a menos 2? Como que vai ficar isso? A gente vai pegar 1/5, então acompanhem aqui comigo. A gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez no anterior. Então, nós vamos pegar lá 1/5 e dividir por 5. 1/5 dividido por 5. Então, é isso aqui que a gente vai fazer, olha só. Então, 1/5, repete lá a primeira, vezes, inverte a segunda. Fica 1/5 vezes 1/5, que vai ficar 1 vezes o 1 é 1, 5 vezes o 5, 25. Então, fica 1/25avos. E o que seria, então, o 5 elevado a menos 3? A gente pega o 1/25avos e divide por 5 também. Então, 1/25avos dividido por 5, que é divisão, tá? Repete a primeira fração, vezes o inverso da segunda fração. Lembrando que aqui embaixo não tinha o número, eu coloquei o 1. Então, inverteu, 5 sobre 1 ficou 1/5. Multiplico, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Fica 1/125avos. O que a gente pode observar, então, dessas duas tabelas, desses dois quadros? Olha lá, quando o meu expoente ficou negativo, as minhas operações inverteram, ó. Viraram frações, ficou invertido. Será que tem uma regra para isso? Tem sim. Então, potência com expoente negativo. O que é uma potência, então, com expoente negativo? Então, eu vou ler para vocês aqui a definição. Então, olha lá. Se A é um número real diferente de zero, e ali a gente coloca a representação daquela forma, então o símbolo do diferente, e N é um número natural, então nós temos A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N. Nossa, prof, eu não entendi nada disso. Então, vamos ver com um exemplo numérico para ficar um pouquinho mais fácil. Então, olha só. Aqui a gente tem uma potência, observem lá que a minha potência tem uma base fracionária, então é uma fração nesse caso, poderia ser qualquer outro número real, tá? Aqui eu coloquei uma fração e coloquei ainda com um sinal negativo, para a gente aproveitar e exercitar a regrinha de sinais. Quando o meu expoente for negativo, o que a gente precisa fazer? A gente vai inverter a base. O que é inverter a base? O número que está aqui no numerador vai para o denominador e o número que está no denominador vai para o numerador. Então, fica desse jeitinho aqui. Repete lá o sinalzinho, porque o sinal dele não muda. Inverteu, ó, observa lá que trocou a ordem. E o expoente perdeu o sinal, tá? É isso que está escrito aqui na definição matemática. Então, veja, o que acontece quando a gente tem um expoente negativo? A gente inverte a base e tira o sinal negativo lá do expoente. E agora resolve normalmente. Então, agora a gente vai resolver menos 2/3 elevado ao cubo. Então, escreve lá 3 vezes aquela base. Então, menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. E faz a multiplicação. A multiplicação de frações é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, menos vezes menos fica mais. 2 vezes o 2, 4. 3 vezes o 3, 9. Então, ficou por enquanto 4 nonos.
4 nonos vezes essa última fraçãozinha que tem aqui. Então, vou escrever aqui no cantinho para vocês conferirem. Então, olha lá, ficou essa primeira multiplicação aqui, ficou mais 4 nonos. E agora a gente precisa multiplicar isso pela última fração que nós temos lá, que é o menos 2/3. Olha o sinalzinho, lembra lá da regra de sinais? Sinais diferentes fica menos. 4 vezes o 2, 8. E 9 vezes o 3, 27. Então, fica menos 8/27, certo? Então, vamos exercitar mais um pouquinho? Então, agora é a sua vez. Então, você vai ter ali uma atividade para você exercitar como a gente resolve potências quando o expoente é negativo. Então, conseguiu resolver? Vamos conferir? Olha lá, 4 elevado a menos 2. Então, a gente vai usar a propriedade de potência quando o expoente é negativo. Então, a gente inverte a base. Então, aqui não tenho nenhum número embaixo, eu coloco 1. E quando eu inverto, o 1 vira numerador, o 4 vira denominador. Então, eu tenho 1/4 ao quadrado. O que é 1/4 ao quadrado? É 1/4 vezes 1/4. Multiplico lá, 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. Confere lá no seu caderno. Próximo, meu expoente é menos 4. O que eu faço aqui? Inverto a base. Então, vai ficar menos 3. Olha lá, inverteu, fica 3 sobre 1, mas o 1 eu não preciso escrever quando ele está no denominador. Menos 3 elevado à quarta. Abro lá a potenciação. Faço as multiplicações, então, menos com menos, mais e menos, menos e menos, mais. Faço as multiplicações, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, mais 81, então, é a nossa resposta. Então, vamos agora recapitular o que a gente viu na aula de hoje? Então, vamos para o nosso quiz. Então, em 5/8, o número 5 é a base, o expoente ou a potência? Vamos lembrar? O 5 é esse número aqui e é o número que está na nossa base, certo? Próxima pergunta. Em uma potenciação, o expoente indica, lembra lá, o expoente é o númerozinho que está lá em cima. Expoente indica o resultado da operação, a quantidade de fatores ou o número a ser repetido? Bom, o expoente é o númerozinho que está lá em cima e ele vai dizer quantas vezes a base vai ser repetida. Portanto, o expoente indica a quantidade de fatores da nossa potenciação. Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Bom, hoje a gente falou um pouquinho mais sobre potenciação. A gente relembrou lá alguns conceitos envolvendo a potenciação, quando a gente explorou aquele problema das dobras do papel. E nós vimos também potenciação com expoente negativo, que é aquele caso que a gente inverte a base e daí o sinalzinho do expoente sai da operação para a gente poder resolver.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor todos esses assuntos. Façam os exercícios complementares lá que os professores prepararem para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa, usem o álcool gel e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!